O bloqueio formalmente começa no dia 7 de fevereiro de 1962. Portanto, marca praticamente toda a história da Revolução Cubana, embora ele tenha vivido fases diferentes. Ironicamente, o bloqueio começa antes da Revolução, porque o governo norte-americano, com Eisenhower na presidência, em março de 58, declara um embargo de armas contra a ditadura de Fulgêncio Batista. Havia uma certa expectativa dos Estados Unidos de que a derrubada do Fulgêncio Batista, por todos os seus vínculos com a máfia, com a corrupção, que ele tinha que ser jogado ao mar naquele momento e substituído por uma outra direção para que houvesse estabilidade em Cuba. Então, o Eisenhower determina o embargo de armas em março de 58. Ocorre a Revolução em 59 e o Eisenhower logo se dá conta de que a Revolução Cubana não era o que eles esperavam. A inteligência norte-americana imaginava que estaria diante de uma revolta de setores liberais de Cuba. Havia quem tinha este ponto de vista. O Eisenhower, militar muito experiente, que sempre havia trabalhado com o setor de inteligência, se deu conta que o peso da esquerda, especialmente o peso do marxismo, o peso dos comunistas na Revolução Cubana já naquele momento era grande, e ele utiliza a mesma lei que havia, a qual havia recorrido para fazer o embargo de armas contra Fulgêncio Batista, ele utiliza contra a Revolução Cubana logo no seu início, ali por março de 1960, já havia o embargo de armas. A partir dali veio num crescendo o conflito de Cuba com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, já para pressionar Cuba, decreta o embargo das exportações de petróleo. Ali foi o primeiro momento em que Cuba estabelece uma relação com a União Soviética. Quando os Estados Unidos dizem não tem petróleo para Cuba, para forçar o governo cubano a se entender com a Casa Branca, a União Soviética diz: opa, não tem petróleo americano, tem o nosso, nós vamos abastecer Cuba de petróleo. E aí as empresas norte-americanas que estavam em Cuba se recusam a fazer o refino do petróleo. A União Soviética mandou o petróleo em estado bruto. E as refinarias norte-americanas se recusaram a refinar. O que faz o governo cubano? Estatiza as refinarias norte-americanas. Não vão refinar por amor, vão refinar na dor. Ou seja, absorve aquelas refinarias e aí vem a primeira reação forte ainda sobre o governo do Eisenhower. Eisenhower ele iria decretar uma ampliação das proibições de exportações contra Cuba. Troca o governo, sai Eisenhower, entra Kennedy, e o governo norte-americano apoia a invasão, da chamada invasão da Baía dos Porcos, em 1961, em abril de 1961. Naquele momento, a Revolução Cubana derrota a tentativa de invasão, que foi organizada por grupos contra-revolucionários cubanos, com o apoio da CIA, com o apoio do governo norte-americano. A Revolução Cubana derrota essa tentativa contra-revolucionária e declara o caráter socialista da Revolução Cubana. 10 meses depois, em fevereiro de 62, se estabelece propriamente o bloqueio. O bloqueio se estenderia não apenas às exportações para Cuba, mas também a importações. O governo norte-americano interrompe a importação das 700 mil toneladas de açúcar que importava todos os anos, bloqueia o crédito para Cuba, ou seja, provoca uma situação de isolamento de Cuba. Desde 62, há um conjunto de leis que foram utilizadas para reforçar esse bloqueio. Não é? Foi num crescendo esse bloqueio até os anos 90, até os anos 2000, na verdade, em situações diferentes. Né? As 6 leis, 2 delas são bem antigas. Né? Uma das leis que lastreia o bloqueio é a Lei de Comércio com o Inimigo, que é uma lei da Primeira Guerra Mundial, de 1917. Foi a primeira lei a qual recorreu o Eisenhower. A segunda lei é a Lei da Assistência Externa, que é já de 1961, que vai reduzir as exportações norte-americanas para Cuba e vai reduzir a cota de açúcar que os Estados Unidos importavam.
Depois vai ter o regulamento do controle dos ativos cubanos, ou seja, os Estados Unidos se apropriam daquelas a pretexto de indenizar as empresas norte-americanas e cubanas que tinham sido estatizadas pela Revolução. Os Estados Unidos se apropriam dos ativos dessas empresas estatizadas que estavam depositados nos Estados Unidos, os ativos financeiros. Essa foi a terceira lei do bloqueio. A quarta lei do bloqueio é a lei da democracia cubana, já em 1992, com o Clinton. Veja, presidente democrata Kennedy, presidente democrata Clinton, vai apertando o garrote sobre Cuba. Depois, a lei Helms-Burton, de 96, e, finalmente, a lei de reforma das sanções comerciais do ano 2000, aí já no segundo governo de Clinton. Essas leis vão criando situações surreais. Cuba não tem acesso a crédito, Cuba não tem acesso à exportação para o mercado americano, foi a primeira medida, não tem acesso a crédito, Cuba não pode exportar, não pode importar dos Estados Unidos, embora os Estados Unidos fiquem a 90 milhas de Cuba. E a lei Helms-Burton, em especial, ela estabelece cláusulas draconianas. Não apenas nenhuma empresa norte-americana pode ter negócios com Cuba, como tampouco qualquer das suas subsidiárias, por exemplo, subsidiárias de outros países, de empresas norte-americanas, como também empresas estrangeiras que tenham negócios nos Estados Unidos não podem comercializar com Cuba. Então, é um bloqueio total, que afeta não apenas a ação dos Estados Unidos contra Cuba, mas impõe também um conjunto de sanções para o caso de empresas de outros países desejarem manter comércio com Cuba. Isso fez com que Cuba tivesse uma situação permanente de escassez, fez com que as importações cubanas fossem extremamente caras. Muitas vezes, Cuba, para comprar determinados produtos de que necessitava, tinha que triangular muitas vezes. Vou dar um exemplo para que as pessoas que nos acompanham possam acompanhar. Existiam no mundo, nos anos 90, só duas empresas que produziam marca-passo para o coração. Uma era canadense, a outra era norte-americana. Essa empresa norte-americana, Cuba não podia comprar marca-passo. Cuba não fabrica marca-passo. Sobrava a empresa canadense. Cuba importava da empresa canadense. O que os Estados Unidos fizeram? Compraram a empresa canadense. Como é que Cuba fazia para poder ter acesso à marca-passo a partir dos anos 90, quando já não existia mais a União Soviética? Cuba teve que abrir uma empresa no Panamá. Essa empresa no Panamá abriu uma outra empresa em Luxemburgo. Essa outra empresa em Luxemburgo abriu uma empresa na França, e essa empresa da França importava do Canadá. Imaginem a cadeia de impostos que tinha que ser pagos para que Cuba pudesse disfarçadamente ter acesso aos marca-passos dessa empresa canadense que tinha sido comprada pelos americanos. E isso foi assim com uma série de produtos. Então, Cuba tem uma enorme dificuldade de abastecimento. É claro que durante um período desse bloqueio, que é exatamente entre 62 e, vamos dizer, 91, mas na verdade é um pouco antes, 87, 88, durante 26 anos desse bloqueio, a União Soviética e o campo socialista deram conta de abastecer Cuba. Cuba não sentia esse bloqueio da maneira como sente hoje. Embora a capacidade de abastecimento do campo socialista não fosse completa e não fosse de acordo com os hábitos do povo cubano. Quem ia a Cuba nos anos 70, nos anos 80, era uma coisa meio estranha, porque você ia num supermercado procurando produtos normais de países tropicais e você encontrava um monte de produto enlatado, porque é assim que no leste europeu se alimentava. Então, carne em lata, peixe em lata. Esses países frios recorrem muito a enlatados. Então, a cultura alimentar cubana foi substituída por esse tipo de hábitos mais próprios dos países do leste. Cuba passou a comer batata o tempo todo, que é também uma coisa muito da cultura dos países do leste europeu. Cuba estava bem provido de petróleo, e Cuba foi beneficiada por um mecanismo que a União Soviética desenvolve,
que deu a Cuba as condições de comprar no mercado mundial aquilo que a União Soviética e o campo socialista não eram capazes de abastecer. Qual era esse mecanismo? A União Soviética comprava a produção açucareira cubana, o que fez Cuba continuar a ser, até os anos 70, um país quase que exclusivamente monocultor. A Cuba produzia, vendia para a União Soviética açúcar. A União Soviética não precisava de açúcar. A União Soviética tinha açúcar de beterraba. Mas a União Soviética comprava aquele açúcar e distribuía para os países africanos que estavam incorporados ao campo socialista, distribuía para o Vietnã, que não tinha açúcar, distribuía para a Coreia do Norte, distribuía para outros países do leste europeu. A União Soviética comprava o açúcar cubano com um acréscimo de 30% do seu valor no mercado mundial e pagava com petróleo, a 30% abaixo do preço mundial do petróleo. Com isso, Cuba tinha petróleo, que era essencial para a sobrevivência da economia, e Cuba tinha um excedente de petróleo. Então, criou uma situação curiosa que, durante 25 anos, Cuba foi exportadora de petróleo no mercado secundário de Roterdã sem produzir uma gota de petróleo. Mas ela tinha o petróleo soviético para poder comercializar em Roterdã. Hoje já não existe com o mesmo papel o Porto de Roterdã, né? Mas era ali onde as empresas secundárias vendiam petróleo, se faziam contratos fora das chamadas grandes irmãs ou dos acordos interestatais. Ali em Roterdã era o mercado, vamos dizer assim, o mercado paralelo do petróleo. Cuba vendia em Roterdã, através de uma série de empresas que não estavam em nome do governo cubano, se levantavam divisas em dólar, na época, em franco suíço, em franco francês, não é? E esses recursos permitiam a Cuba comprar no mercado mundial aquilo que a União Soviética e o campo socialista não podiam entregar, o que ficava muito dispendioso. Né? Tem certos produtos que você trazia do leste da Europa, por exemplo, alimentos, é terrivelmente dispendioso. Era mais fácil, com dinheiro nas mãos, Cuba comprar, inclusive utilizando esses recursos de empresas que não estavam em nome de Cuba, comprar aqueles produtos que estavam em falta no mercado cubano. Durante um bom tempo, se garantiu uma situação bastante tranquila para Cuba, enquanto existia a União Soviética. Né? O próprio Padura, em vários dos livros dele, revela isso, que era, especialmente nos anos 80, era uma situação que parecia ser muito promissora, porque Cuba, ao ter esse tipo de acordo com o campo socialista, Cuba pôde fazer uma opção de concentrar sua economia e seus recursos na construção de um estado de bem-estar social que não existe igual na América Latina, em termos de educação, de saúde, de cultura, de esporte. Então, Cuba tinha um nível de vida inigualável comparado aos países europeus, embora sua economia fosse fraca e dependente da União Soviética e estrangulada pelo bloqueio. Quando acaba a União Soviética em 91, até um pouco antes, porque o Gorbachev, aquele santo homem, ele interrompe os acordos com Cuba já em 1988. 88 já não havia mais, os acordos já começam a perder eficácia. Vão se arrastando um pouquinho, terminam todos em 91, 92, esses acordos já não existiam mais. E aí a situação cubana fica calamitosa, porque se soma ao bloqueio norte-americano o colapso e o fim dos acordos com a União Soviética. E Cuba passa a viver uma situação dramática que foi chamada de período especial, que iria início dos anos 90 até o final dos anos 90, é o período no qual Cuba passa seus piores momentos. Eu me lembro, só para contar a passagem, eu me lembro de estar em Havana em 1994, de deitar na Rua 23, que é a principal rua ali de Vedado, que é um bairro central em Cuba, para fazer uma brincadeira de quanto tempo eu posso ficar deitado sem passar um carro porque não tem gasolina. E eu fiquei 16 minutos deitado na rua principal e não passava um único carro por falta de combustível. Passavam carros de boi, passavam charretes a cavalo, como se a gente estivesse no século XIX. Né? Então era uma situação dramática. Tem uma passagem famosa também que o Fidel tinha um programa todas as segundas-feiras na televisão cubana que a população apelidou do programa de los gordos, porque eram os ministros que prestavam contas do que estava acontecendo no país e eles eram gordos. E a população começou a ficar brava, porque a situação alimentar cubana era dramática, as pessoas estavam perdendo peso e os ministros eram gordos. E o Fidel cortou todos os privilégios possíveis e imagináveis
dos governantes cubanos. E o programa dos gordos virou o programa de los flacos, porque os ministros foram emagrecendo igual estava acontecendo com o povo cubano. Né? Enfim, quando ganha o Chávez na Venezuela em 98, a situação cubana começa a melhorar. A Venezuela supre a Cuba, pelo menos de petróleo. Então, há uma certa recuperação da economia cubana nos primeiros 10 anos do século XXI, começa a haver uma recuperação do turismo, ganha o Lula as eleições presidenciais de 2003, o Brasil passa a amplia muito o crédito para Cuba, amplia também investimentos em Cuba, o comércio com Cuba, a situação cubana melhora, sem voltar àquela situação pré-1992, a situação cubana melhora, mas quando vem a crise econômica da Venezuela, provocada pelo da Venezuela, e depois a queda do governo da Dilma, a onda conservadora aqui nos últimos, sim, entre 2010 e 2020, a economia cubana afunda novamente e a pandemia agrava de vez. Né? Há um colapso do turismo, claro, durante a pandemia, é a principal fonte de entrada de divisas cubanas. Né? Então, a história da Revolução Cubana é essa história do bloqueio, que se pode dividir em 3 etapas, ou seja, uma etapa onde havia o bloqueio, mas as relações com a União Soviética permitiam ao país se manter de pé e construir o estado de bem-estar, até chegar a uma situação em que a vida cubana era melhor do que em qualquer outro país da América Latina, e é melhor do que a maior parte dos países do mundo, era uma coisa até incompatível com a própria economia do país. Não é? Uma primeira etapa dessa forma, uma segunda etapa, que é o período especial, que ele é dramático, não é? Que melhora com a vitória de Chávez e de Lula, e a etapa atual, pós-pandemia e pós o recrudescimento das sanções com Donald Trump, que é posterior. Os Estados Unidos dão aquele sinal, reconhecem diplomaticamente Cuba, a situação parecia que ia melhorar no final do governo Obama, cai Obama, termina o mandato de Obama, é eleito Trump na disputa contra Hillary Clinton, e o Trump adota medidas draconianas que radicalizam o bloqueio contra Cuba como nunca. Somado à pandemia que viria logo em seguida, a economia cubana hoje vive seu pior momento. Eu acredito que é até pior do que o período especial.